Sou Clarice Lehnen, fonoaudióloga clínica e escolar. Eu desenvolvo meu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em termos de pandemia e ensino remoto, muitas coisas mudaram na nossa vida, inclusive o jeito de aprender. Hoje, nós vamos conversar sobre os efeitos do ensino remoto, sobre o desenvolvimento da linguagem oral e a fala das crianças. O início da fala se dá com boas condições orgânicas da criança e emocionais. A partir disso, se desenvolve todos os aspectos cognitivos e linguísticos no contato com seu ambiente. Ou seja, um ambiente rico favorece mesmo aquelas crianças que possam ter alguma dificuldade orgânica. E isso vai depender do olhar que é lançado para essa criança, como é que ela é vista, acreditada, para que ela consiga realizar as suas ações e conseguir dizer aquilo que ela precisa. É preciso também que seja um ambiente que estimule a criança, ou seja, ir apresentando o mundo para a criança e mostrando como é que ele funciona, dando os nomes das coisas, porque isso é altamente organizador para a criança. Da mesma forma, um ambiente com rotinas e algumas regras ajudam também a dar um referencial para a criança, de como é que ela se move nesse ambiente, o que acontece antes, depois, e isso tudo vai ter um reflexo, inclusive, no jeito da criança conversar e contar os fatos da sua vida, poder narrar alguma coisa. Gera atenção da criança. Quando a gente diz assim, entre um monte de objetos que tem no mundo, olha, ali tem um papagaio, olha como ele fala. A criança vai eliminar o resto dos elementos e vai se dirigir àquilo que já tem um nome. Então, é por aí que a criança vai se desenvolvendo. Nesse sentido, a linguagem tem conteúdo, ou seja, os significados, tudo aquilo que a gente quer expressar, todo o simbolismo que a gente tem capacidade de poder exprimir através de uma língua. A gente tem a forma, que diz respeito a esses aspectos que são compartilhados entre as pessoas em uma língua, em que incluem os sons da fala, que incluem o modo de organizar as frases, as palavras que a gente tem na nossa língua, o uso da linguagem, os textos que a gente tem na nossa língua. E, com tudo isso, não adianta a gente ter conteúdo e forma e não saber usar essa linguagem. Então, nós temos um componente de uso muito importante, que é a gente se adequar aos ambientes e saber como se colocar, como que eu converso. Esses níveis vão se complexizando ao longo do desenvolvimento. E, para isso, volto a dizer, o nosso ambiente é muito importante. O que acontece nesse momento de ensino remoto? As crianças não estão brincando e convivendo com outras crianças, como estavam antes. Fosse na escola, fosse num parquinho, não estão convivendo com adultos estranhos a ela, com os quais ela precisa se adaptar, assimilar novas regras de um ambiente. Aspectos que a escola traz e que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Muitos de vocês já devem ter ouvido aquela criança que não vinha falando e vem a recomendação. Inscreva ela na escola, matricule ela na escola, que ela vai deslanchar na sua fala. E isso realmente acontece, porque a criança se depara com um novo ambiente que ajuda a ativar os seus recursos para que ela consiga se adaptar a esse novo modelo de ambiente em que ela está vivendo. Ela encontra um novo vocabulário, novas pessoas, novas regras, novas rotinas, e isso tudo impulsiona o seu desenvolvimento de linguagem. Neste momento que nós não estamos tendo isso, nós temos que pensar no que de bom a gente pode proporcionar, tanto em casa quanto pelo ensino remoto. O máximo de interação possível, em primeiro lugar, é algo que a gente precisa destacar. Porque essa interação vai ajudar a ativar todo o lado simbólico da criança. E se tem um lado que a gente precisa investir bastante, é neste lado simbólico, para que a criança possa dizer, possa simbolizar, compreender cada vez melhor, elaborar pensamentos de uma maneira cada vez mais complexa, possa aumentar o seu vocabulário, que é essencial para todo o percurso de aprendizagem, para o aprendizado de ler e escrever.
A gente precisa significar o mundo para a criança, para despertar aquela coisa assim, aquela vontade dela dizer, daquela vontade dela participar. Nisso, o melhor que nós podemos fazer é usar da leitura. Nós temos um arsenal enorme de livros infantis, livros informacionais, livros de narrativas, livros de poemas. Nós temos a música, o fator artístico conta muito nesse momento e ajuda muito a criança nesse desenvolvimento, com seus ritmos, novos vocabulários, ilustrações, modelos discursivos. Enfim, é uma ampliação do horizonte da criança e ajuda também memória, percepção e atenção. O brincar é um outro aspecto que nós não podemos descuidar. O brincar é um termo amplo, porque a gente sabe que muitos pais não gostam de sentar e brincar, por exemplo, com uma criança. Mas o brincar pode estar envolvido numa brincadeirinha verbal, onde a gente faça um jogo de palavras, onde a gente ouça uma música junto, dance um pouquinho juntos, vá cozinhar alguma coisa, proporcione um momento lúdico para a criança poder misturar algum ingrediente, estar em contato com as receitas, aprender novas coisas nesse momento. E o brincar, evidentemente, quanto mais simbólico, melhor. Os bonecos, as casinhas, as bonecas, a bola, enfim, todo aquele arsenal além do eletrônico, até porque esse a gente já está usando bastante para poder viver da melhor maneira interativa nesse momento. Grafismo, muito legal também a gente poder botar inclusive um papel pardo numa parede e oferecer para que aquele seja um espaço que a criança possa desenhar, por exemplo, possa tentar escrever, possa dizer das suas coisas, a gente olhar e compartilhar aquilo com a criança. E o outro aspecto que eu destacaria é a escuta. Aquilo que a criança tem a dizer, a gente ser um bom interlocutor para a criança é de grande utilidade, de grande preciosidade na vida da criança. A gente dá o tempo do silêncio para ela elaborar o seu pensamento, a gente acolhe aquilo que ela quer nos dizer e a gente dá seguimento a essa conversa, o que nutre todo um aspecto linguístico onde a criança se coloca, aprende a ter autonomia, a dizer aquilo que ela sente e que ela precisa. A nossa voz é um veículo muito importante e isso vale também para o professor. No momento das aulas remotas, a gente utilizar a nossa voz, as nuances entonacionais da nossa leitura, da canção, do nosso bom dia, do boa tarde para as crianças, ok? Por hoje é isso. Obrigada, até um outro momento.